Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma abordagem bem prática para lidar com aquele estado interno que, olha, muita gente sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras, sabe? Aquele tipo de alerta constante, uma sensação de prontidão que simplesmente não desliga, mesmo quando, na teoria, está tudo bem. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Essa frase é muito certeira, né? Ela descreve perfeitamente aquela sensação de acordar já com cansaço, mesmo depois de uma noite inteira de sono. É como se o corpo dormisse, mas a mente não desligasse de verdade. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central. Esse tal de alerta invisível é importante entender. E se eu te dissesse que o problema não está na sua rotina, não está na sua mente, e que tentar relaxar pode estar, na verdade, mantendo você presa nesse estado? Neste vídeo, você vai descobrir por que o corpo permanece em alerta constante, mesmo quando não há ameaça real. Porque meditação, respiração forçada e força de vontade falham para a maioria das pessoas. E como regular o sistema nervoso em poucos minutos por dia, sem rotina perfeita, sem disciplina heróica e sem precisar mudar sua vida. Isso não é motivação, não é relaxamento, é regulação direta do sistema nervoso. E funciona mesmo quando você está cansada demais para tentar. Antes de continuar, deixa eu ser clara sobre uma coisa. Esse vídeo não é para todo mundo. Se você está em crise aguda, ou se está buscando uma solução mágica que vai transformar sua vida da noite para o dia, esse não é o lugar certo. Mas se você é alguém que funciona bem por fora, mas se sente cansada por dentro, cumpre suas responsabilidades, mas com a mente sempre ligada. Aguenta a pressão, mas sente o custo disso no corpo. Já tentou meditação, já tentou vários tipos de respiração e até terapia tradicional, mas nada sustentou. E sente que vive em estado de prontidão, mesmo quando não há urgência real. Então esse vídeo foi feito para você, porque você não precisa de mais motivação. Você precisa de regulação. E regulação não é sobre força de vontade, é sobre fisiologia. E antes de te explicar como isso funciona, deixa eu te mostrar o que acontece quando pessoas comuns com vidas normais começam a aplicar esse tipo de regulação. Veja alguns depoimentos. Eu achava que era falta de disciplina. Tentei meditação, tentei organizar melhor minha rotina. Nada funcionava. Quando entendi que o problema estava no meu sistema nervoso, tudo mudou. Não precisei de horas. Precisei de minutos, no momento certo. Pela primeira vez em anos, consegui desligar à noite sem ficar revisando mentalmente o dia. E o mais surpreendente, não precisei mudar minha vida. Só o estado com que eu vivia minha vida. Eu não estava em crise. Eu só estava sempre ligada e achava que era normal. Descobrir que dava para sair desse estado sem esforço absurdo foi libertador. Essas pessoas não tinham mais tempo livre do que você, não tinham mais disciplina. Elas apenas aprenderam a regular o corpo antes de tentar acalmar a mente. E é exatamente isso que você vai entender nos próximos minutos. Estive reparando em algumas pessoas que tecnicamente não deveriam estar sofrendo. Pessoas que funcionavam perfeitamente, que cumpriam prazos, que resolviam problemas, que eram vistas como fortes por quem estava ao redor, mas que, quando você olhava de perto, viviam com o maxilar levemente contraído, com a respiração presa no peito. E a pergunta que me incomodava era: por que essas pessoas continuavam em alerta, mesmo quando não havia nada de urgente acontecendo? Eu vi essas mesmas pessoas tentando meditação, tentando respiração profunda, tentando pensar positivo, tentando se organizar melhor e falhando. Foi aí que tudo fez sentido. O problema não era a rotina dessas pessoas.
Não era falta de disciplina, não era a mentalidade. O problema era fisiológico. Essas pessoas estavam em um estado de prontidão que, com o tempo, acaba virando crônico. Então, por fora, a pessoa está lá funcionando, tudo parece normal. Mas por dentro, tem uma tensão silenciosa contínua. E quando o sistema nervoso fica meio que travado nesse modo de alerta, ele começa a enxergar situações do dia a dia como se fossem ameaças. E o resultado? Bem, você já sabe. Os pensamentos ficam a 1000 por hora, surge aquela dificuldade enorme em desligar, sabe? O cansaço mental é constante, a reatividade emocional aumenta e, claro, a tensão no corpo que parece que nunca vai embora. Basicamente, toda a energia mental vai embora só para conseguir manter o básico funcionando. Então, aqui está o ponto-chave, o pulo do gato, sabe? Muitas vezes a gente pensa que o problema é a rotina, o trabalho, a vida corrida. Mas a questão não é necessariamente mudar tudo isso, é sobre mudar o estado interno com o qual se vive essa rotina. A verdadeira fonte do desgaste, na maioria das vezes, está dentro, não fora. E ao entender isso, a gente percebe um erro super comum. E aí veio a segunda pergunta. E se, ao invés de tentar relaxar a mente, a gente desligasse o alerta do corpo primeiro? E se fossem necessários apenas alguns minutos, mas no momento certo, com a intervenção certa? Foi assim que nasceu o Neuromini Rotinas, não como mais um método de relaxamento, mas como um sistema de regulação direta do sistema nervoso. Agora, antes de te mostrar como isso funciona na prática, preciso te explicar por que você falhou antes. E não foi culpa sua. A maioria das pessoas tenta resolver o estado de alerta constante com 3 estratégias principais. A primeira delas é tentar resolver com meditação longa. Você tenta sentar, respirar, esvaziar a mente, mas o corpo continua tenso, a mente continua acelerada, e você se frustra porque não consegue meditar direito. É que tentar esvaziar a mente, quando o corpo ainda está em prontidão, é como tentar apagar um incêndio com a mangueira desligada. O esforço de não pensar é, em si, um esforço. E esforço cognitivo ativa o sistema nervoso. A segunda forma de tentar resolver o estado de alerta é fazer respiração profunda forçada. Você inspira fundo, prende, solta. Mas às vezes a ansiedade piora. Sabe por quê? Porque quando o corpo está em alerta alto, respiração profunda forçada pode ser interpretada pelo sistema nervoso como hiperventilação, como esforço, como mais ameaça. Não é a respiração que está errada, é o momento e a ordem de aplicação. A terceira tentativa utilizada pelas pessoas é tentar ter força de vontade. Então você tensa. Ah, mas eu só preciso me controlar. Ah, mas eu só preciso me organizar melhor. Ah, mas eu só preciso ser mais disciplinada. Mas aqui está o problema. Disciplina exige esforço do córtex pré-frontal. O esforço cognitivo ativa o sistema nervoso simpático. Ou seja, você está usando ativação para tentar gerar desativação. É fisiologicamente impossível sustentar isso. E por isso você falha. Não por fraqueza, mas porque o método pede o impossível. Então, qual é o caminho certo? Se o problema está no corpo, a solução começa no corpo. Não é sobre acalmar a mente. É sobre desligar o estado de alerta fisiológico. É quase instintivo, né? A gente tenta resolver o problema no lugar errado. Tentamos acalmar a mente, forçar o relaxamento, quando, na verdade, o corpo ainda está lá em pleno modo de alerta. Agora, olha que interessante essa comparação. Ela mostra exatamente esse conflito. De um lado, a gente tenta pensar positivo, respirar fundo, forçar uma desaceleração.
Mas o que acontece do outro lado, no corpo que está em alerta? A mente acelera ainda mais para proteger, ou seja, o método é simplesmente incompatível com o estado atual do corpo. Simples assim. Ok, então qual é o caminho? Se forçar a calma não funciona, o que funciona? A resposta é mudar o foco. Em vez de brigar com a mente, a gente precisa regular o corpo. O caminho é desligar o sinal de alerta lá na fonte, que é o sistema nervoso. E como a gente faz isso? Através de um sistema bem estruturado com 3 pilares. O primeiro é a interrupção do alerta, que é para cortar aquele pico de estresse antes que ele tome conta. Você precisa interromper o ciclo de ativação nos primeiros 20 a 90 segundos. Não com esforço, mas com microsinais de segurança que o corpo entende instantaneamente. O segundo é o desligamento progressivo, que é como se a gente fosse ensinando o corpo a sair desse modo de prontidão ao longo do dia. O corpo não desliga de uma vez. Ele precisa de uma rampa de descida. Microajustes posturais, respiratórios e neurais que levam o sistema nervoso de alerta para a presença. E o terceiro pilar é a sustentação, que serve para manter essa regulação e evitar que o sistema volte para o padrão antigo de alerta. Não adianta regular uma vez e voltar ao piloto automático. O corpo precisa ser lembrado ao longo do dia de que está seguro, com microrotinas estratégicas em momentos de ouro. Isso não é meditação, não é relaxamento, não é controle mental. É regulação direta do sistema nervoso, baseada em fisiologia, e funciona em 1 a 10 minutos por vez, porque não é sobre duração, é sobre momento certo e precisão. E por que isso funciona tão bem? Porque a abordagem vai direto na raiz do problema, lá no sistema nervoso. E o melhor de tudo, não depende de motivação, não depende de disciplina, é uma intervenção física. É como se a gente estivesse conversando com o nosso próprio corpo na linguagem que ele entende. E é por isso que funciona mesmo nos dias mais caóticos. Certo, vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma esses pilares em ações de verdade? Coisas simples, rápidas que dá para fazer em qualquer lugar e a qualquer hora para mudar o estado interno. Vamos começar com o primeiro pilar, a interrupção. Pense nele como um freio de emergência. Sabe quando o alerta dispara de repente? Chega aquele meio tenso ou acontece algo inesperado? O que fazer? Primeiro, soltar levemente o maxilar e relaxar os olhos. Só isso já manda um sinal de segurança para o cérebro. E aí, mentalmente, a gente afirma: isto não é uma emergência. Eu diminuo a minha velocidade interna. É um comando rápido para cortar o pico de estresse na hora. Agora, o segundo pilar, o desligamento. Este aqui é para ser usado nas pequenas pausas do dia, entre uma reunião e outra ou depois de terminar uma tarefa. Ele serve para ensinar o corpo a sair daquele estado de ligado o tempo todo. É simples focar a atenção em um objeto fixo qualquer e respirar normalmente, sem tentar controlar, só observando. Isso tira o foco da mente acelerada e ancora a gente no presente, o que comunica segurança para o corpo. E por fim, o terceiro pilar, a sustentação. Este é perfeito para o começo ou para o final do dia, para a gente ir construindo tijolo por tijolo, adquirindo um novo estado de calma. É só colocar a mão sobre o peito por alguns segundos e afirmar internamente: aqui é seguro. Esse toque físico, junto com a frase, cria uma âncora de segurança, um ponto de estabilidade interno que vai se fortalecendo com o tempo. E aqui a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. Não é sobre usar uma ferramenta isolada, é um sistema completo. Se você percebe que chegou um e-mail estressante, usa a interrupção. Se você tem um tempinho entre duas tarefas, usa o desligamento. Se você está começando ou terminando o dia, usa sustentação.
Uma coisa complementa a outra para criar uma regulação que funciona ao longo de todo o dia. E com a prática, usando esses microprotocolos de forma consistente, o sistema nervoso começa a aprender um novo jeito de funcionar. A gente começa a sair de um estado de reação constante, de apagar incêndio o dia inteiro, para um estado de regulação, de consistência e estabilidade. Agora vou te explicar exatamente como funciona a regulação do sistema nervoso e por que ela é completamente diferente de tudo que você já tentou. Primeiro, você precisa entender uma coisa: o seu sistema nervoso funciona em 3 estados principais. Primeiro estado, estado ventral, também conhecido como estado de presença. É quando você está calma, presente, conectada. Não é felicidade eufórica, é aquela sensação de estar, onde os pensamentos fluem com normalidade e não de forma acelerada. Ou seja, o corpo está relaxado, mas responsivo. Segundo estado, estado simpático, também conhecido como estado de alerta. É um modo fazer acontecer, ação, movimento, resolução de problemas. Em doses corretas, é saudável. Você precisa dele para trabalhar, criar, reagir. O problema é quando ele nunca desliga. Terceiro estado, estado dorsal, também conhecido como desligamento por exaustão. Quando o alerta dura demais, o corpo colapsa. Não é descanso. Quando você se percebe em um estado de procrastinação profunda, de desconexão emocional ou de cansaço que não passa, você está oscilando entre simpático e dorsal, entre alerta constante e colapso por exaustão. E aí você tenta relaxar, tenta meditar, tenta respirar, mas relaxar não é um estado que você alcança pulando direto do simpático para o ventral. Você precisa desligar o simpático primeiro, e isso não acontece diretamente com a mente. Acontece com práticas voltadas primeiramente para o corpo. Pilar 1. Interrupção do alerta. Agora, deixa eu te contar uma coisa que muda tudo. Uma emoção intensa, uma reação de estresse, um pico de ansiedade. Dura 90 segundos no corpo. Desde que você não alimente esse ciclo mentalmente. Nos primeiros 20 segundos há uma janela de ouro. Se você interrompe o alerta nesse momento, com um microsinal de segurança que o corpo entende, o ciclo não se instala. Entre 20 e 90 segundos ainda é reversível, mas exige mais precisão. Depois de 90 segundos, o loop mental começa. Pensamentos aceleram. O corpo realimenta o alerta. E aí você pode ficar horas, dias, semanas nesse estado. Então, o primeiro pilar é interromper o alerta antes que ele vire um ciclo. E você não faz isso tentando se acalmar. Você faz isso dando ao corpo microsinais de que ele está seguro. Soltar o maxilar, relaxar os olhos, dizer internamente uma frase específica que desacelera o pensamento. São gestos pequenos, mas fisiologicamente precisos, porque o corpo não entende argumentos lógicos, ele entende sinais. Pilar 2. Desligamento progressivo. O segundo pilar é entender que o corpo não desliga de uma vez. Pensa assim: se você está dirigindo a 120 km por hora numa rodovia, você não freia de uma vez até parar. Você desacelera progressivamente. Troca de marcha. Deixa o motor acompanhar. Com o sistema nervoso é a mesma coisa. Se você está em alerta alto e tenta relaxar de uma vez, o corpo resiste, porque desligar abruptamente é interpretado como perda de controle. E perda de controle ativa ainda mais o alerta. Então, o segundo pilar é desligamento progressivo. Você não precisa forçar a calma. Você conduz o corpo em etapas curtas de alerta para a presença. Primeiro, você solta a tensão muscular invisível. Depois, ajusta a respiração sem esforço, apenas observando. Depois,
Muda o foco da atenção de ameaça externa para a sensação interna segura. Cada microajuste leva o sistema nervoso a um degrau mais perto do estado ventral, ou seja, o estado de presença. E isso acontece em 3 a 7 minutos. Não precisa de meia hora. Não precisa de silêncio absoluto. Precisa de sequência correta e timing certo. Pilar 3. Sustentação da regulação. E aqui está a parte que a maioria das pessoas esquece. Regular o sistema nervoso uma vez não basta, porque o alerta não desaparece. Ele se acumula. Imagina que o alerta é como água entrando num balde. Um pouco de estresse aqui, uma interação tensa ali, um pensamento acelerado, uma notificação, uma cobrança. Sozinhos são gotas, mas ao longo do dia o balde enche. E quando ele transborda? Você explode por uma coisa pequena, ou colapsa de cansaço sem entender por quê. Então, o terceiro pilar é a sustentação da regulação ao longo do dia, e existe uma forma estratégica de fazer isso. Não é algo que exige que você pratique o tempo todo, é algo que você pratica nos momentos certos. Então, recapitulando, o problema não é a sua rotina, não é falta de disciplina, não é sua mente acelerada. O problema é que o seu sistema nervoso está travado num estado que deveria ser temporário. E a solução não é relaxar, é interromper, desligar progressivamente e sustentar a regulação nos momentos certos, não com horas de prática, mas com minutos de precisão. Agora, o que você acabou de aprender aqui é real, é poderoso e já é suficiente para você começar a perceber o quanto o seu corpo vive em alerta. Mas deixe eu ser honesta com você. Entender a lógica, saber que o problema é fisiológico, reconhecer os 3 estados do sistema nervoso. Isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Porque saber o que fazer não é o mesmo que saber como fazer, quando fazer e o que fazer em cada situação específica da sua vida. Você poderia tentar descobrir isso sozinha. Poderia pesquisar, testar, errar, ajustar. E talvez em alguns meses ou anos você chegasse num sistema funcional. Mas quanto custa viver em alerta constante enquanto você tenta descobrir? Não em dinheiro, em energia, em clareza, em presença, em noites mal dormidas, em reações que você se arrepende, em cansaço mental que nunca passa. Foi por isso que foi criado o Neuromini Rotinas, não como mais um curso teórico, mas como um sistema completo, com protocolos organizados por situação real, para que você não precise descobrir sozinha. Você só precisa aplicar. O Neuromini Rotinas é um sistema completo de regulação do sistema nervoso, tudo organizado em microrotinas de 1 a 10 minutos, aplicáveis na vida real, em situações reais. Dentro do Neuromini Rotinas, você recebe 7 guias práticos de regulação, cada um criado para uma necessidade específica. Guia 1. Reduz a ansiedade em 7 minutos por dia. Microrotinas simples para reduzir a ansiedade basal e baixar o nível geral de alerta do corpo. É o guia base do NMR. Ajuda a estabilizar o sistema nervoso e preparar o corpo para responder melhor aos outros protocolos. Guia 2. Como dormir melhor em 10 minutos. Práticas curtas para ajudar o corpo a sair do modo vigilância antes de dormir. Guia 3. Como parar pensamentos acelerados. Técnicas práticas para interromper ciclos de pensamentos acelerados e repetitivos. Ajuda a reduzir ruminação, antecipação excessiva e sobrecarga mental no momento em que surgem. Guia 4. Autocontrole emocional para momentos difíceis. Protocolos para lidar com gatilhos emocionais sem se desorganizar internamente. Indicado para irritação, frustração, culpa ou reatividade,
ajudando você a responder com mais clareza e menos impulso. Guia 5. Recuperação do cansaço mental. Práticas de neurohigiene para aliviar exaustão mental acumulada. Ideal para quando o corpo segue funcionando, mas a mente está pesada, saturada ou sem clareza. Guia 6. Como lidar com pessoas difíceis sem se desestabilizar. Estratégias de regulação interna para interações desafiadoras. Ajuda a manter estabilidade emocional em conversas difíceis, conflitos ou ambientes tensionados, sem absorver a carga do outro. Guia 7. Como aumentar a autoconfiança em 7 dias. Micro-rotinas para fortalecer sensação de segurança interna, presença e autoconfiança. Além dos 7 guias principais, você também recebe 3 bônus estratégicos. Bônus 1. Frases de interrupção de pensamentos acelerados. Um conjunto de frases neurologicamente calibradas para cortar loops mentais no momento em que eles começam. Bônus 2. Guia de emergência emocional. Para aqueles momentos em que o alerta sobe de repente e você precisa saber exatamente o que fazer. Bônus 3. Plano de 7 dias de regulação profunda. Um roteiro simples, dia a dia, para ajudar o seu corpo a sustentar um estado interno mais estável. Perfeito para quem está começando e quer uma direção clara. Tudo criado para funcionar na vida real. Agora, quanto vale isso? Quanto vale não viver mais em alerta constante? Quanto vale dormir sem a mente revisando o dia? Quanto vale reagir com clareza ao invés de reatividade? Quanto vale ter estabilidade emocional, sem depender de rotina perfeita ou disciplina heróica? Se você fosse montar isso sozinha, pesquisar, testar, errar, ajustar, levaria meses, talvez anos. E enquanto isso, o custo de viver em alerta continua. Por isso, o acesso ao NeuroMini Rotinas completo, com os 7 guias práticos, mais os 3 bônus estratégicos, custa apenas R$ 67,00. R$ 67,00, menos do que o valor de um jantar fora. E é algo que você pode usar sempre que o estado de alerta aparecer. E porque eu sei que você pode estar se perguntando, e se isso não funcionar para mim? Você tem 7 dias de garantia total. Acesse o sistema, teste o Guia 1, aplique na sua vida. E se por qualquer motivo você sentir que isso não é para você, é só pedir a devolução, sem perguntas, sem burocracia. O risco é zero, mas a chance de mudança é real. Então agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo do jeito que está, funcionando por fora, cansada por dentro, tentando relaxar, sem sucesso, acumulando alertas silenciosamente. Ou você pode dar ao seu corpo o que ele realmente precisa: regulação direta, micro-rotinas precisas, no momento certo. E no final das contas, o grande objetivo não é ter que mudar a vida inteira de cabeça para baixo. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É sobre mudar o estado interno com que se vive a vida que já se tem. É viver a mesma rotina, mas com menos desgaste, com mais presença e muito mais clareza. Então, fica aqui a reflexão final. E se a chave não for ficar tentando se consertar o tempo todo? E se a gente simplesmente mudasse o foco dessa busca sem fim por consertos para uma prática bem mais simples e gentil, de apenas se regular? Talvez o caminho para o bem-estar seja bem mais fisiológico e menos complicado do que a gente costuma imaginar, se isso faz sentido para você. Se você reconheceu sua história aqui, se você está cansada de viver em prontidão constante, o método completo do NeuroMini Rotinas está disponível agora, por apenas R$ 67,00, com 7 dias de garantia. E tudo o que você precisa para sair do estado de alerta e finalmente recuperar calma interna. E quando fizer sentido, o próximo passo está logo abaixo. Clica no botão agora.
Garanta o seu acesso.